Olá, bem-vindo a mais uma aula do canal da Vida Mental do YouTube. Meu nome é Daiane, eu sou consultora em neurociências pela Vida Mental, especialista em psicopatologia e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e independência química pela Unifesp. Hoje nós trataremos sobre um tema muito interessante: como identificar a dependência de benzodiazepínico. Nossa aula será estruturada da seguinte forma: começaremos conceituando e classificando os benzodiazepínicos, falaremos sobre o perfil dos usuários e o tratamento. Na classificação das substâncias psicoativas, elas podem ser classificadas em 3 grupos: as depressoras, as estimulantes e as alucinógenas. Hoje nós falaremos especificamente das drogas depressoras. Dentre as drogas depressoras, nós temos o álcool, os benzodiazepínicos, os opioides, os solventes e algumas outras drogas. Falaremos dos benzodiazepínicos. Então, como vimos, os benzodiazepínicos são drogas depressoras e drogas lícitas, ou seja, a sua produção, comercialização e utilização são permitidas por lei. São drogas que são prescritas nos consultórios médicos. E drogas que podem causar abuso e dependência. Qual que é a neurobiologia dos benzodiazepínicos? No sistema nervoso central, no nosso cérebro, nós temos a atuação de diversos neurotransmissores. E nós temos diversas estruturas cerebrais que são responsáveis por N funções: respiração, visão, memória. Em especial, nós vamos falar do neurotransmissor e do receptor GABA, que é um neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central, que está diretamente relacionado ao uso do benzodiazepínico. Nesse receptor GABAérgico, nós temos alguns sítios de ligação. Nós temos sítios de ligação para álcool, para barbitúricos, e nós temos sítios de ligação para benzodiazepínicos. Ou seja, as pessoas que fazem uso de benzodiazepínicos, no cérebro elas vão ter um receptor específico para receber este componente. Quais são os tipos de benzodiazepínicos que existem? As pessoas acham popularmente que os benzodiazepínicos são os calmantes, as medicações para dormir, mas não só. Nós temos benzodiazepínicos que têm uma ação hipnótica e sedativa, que vão induzir o sono e deixar a pessoa mais calma. Nós temos os benzodiazepínicos que têm uma função miorrelaxante, né, que vão promover um relaxamento muscular. Nós temos os anticonvulsivantes que podem prevenir, como também podem apartar as crises convulsivas. Nós temos estabilizadores do humor e nós temos benzodiazepínicos que promovem ações ansiolíticas, que diminuem a angústia e a ansiedade. Os nomes de benzodiazepínico, eu coloquei alguns que são mais conhecidos, né? Então nós temos clonazepam, que é muito utilizado para angústia, ansiedade, o diazepam, que é muito utilizado no tratamento da síndrome de abstinência do álcool, o lorazepam, que também é muito utilizado no tratamento da síndrome de abstinência do álcool para pacientes hepatopatas, o midazolam, que tem uma propriedade bastante sedativa, e o bromazepam, também utilizado como um efeito ansiolítico. Qual é o perfil de usuários que fazem abuso e ou têm dependência de benzodiazepínicos, né? Então esse perfil é médicos e demais profissionais da saúde, muito provavelmente pelo acesso à medicação e ao conhecimento das características farmacológicas, poliusuários de substâncias psicoativas, então dependentes de drogas, cocaína, crack, maconha, que em algum momento tiveram contato com essa medicação para alívio de síndrome de abstinência, de fissura e que tiveram contato com esse efeito ansiolítico da medicação.
muitos transtornos de personalidade, entre eles o transtorno de personalidade borderline, geralmente tem um abuso e dependência de benzodiazepínico, e também episódios depressivos, do qual a pessoa muitas vezes tem a queixa do sintoma depressivo, mas faz uma associação que é com benzodiazepínico que consegue ficar mais calma, que é só com benzodiazepínico que consegue dormir. Então ela tem uma dependência não só química, mas também psicológica dessa medicação. Quais são as complicações pelo abuso e a dependência do benzodiazepínico? O que acontece no cérebro da pessoa quando ela faz um uso abusivo de um benzodiazepínico? O nosso cérebro, ele tem um funcionamento normal de diversos neurotransmissores. E como a gente viu, a gente tem lá um receptor GABAérgico que vai receber esse benzodiazepínico. Então, quando começa a se ter uma oferta desta medicação, esses receptores eles vão sofrer um processo de neuroadaptação. Então, mais receptores vão aparecer na fenda sináptica e cada vez mais a pessoa vai precisar de doses maiores para obter aquele efeito ansiolítico e hipnótico. Então, ela tem uma neuroadaptação que causa uma tolerância. E dentro dessa neuroadaptação e da tolerância, se a pessoa ela tenta fazer um desmame ou parar de utilizar essa medicação, ela tem uma síndrome de abstinência pela diminuição ou pela cessação do benzodiazepínico. Então ela tem diversos desconfortos físicos e psicológicos relacionados à retirada do benzodiazepínico. Então ela tem uma maior irritabilidade, ela tem insônia, pode ficar agressiva, isso vai dependendo da característica até de personalidade deste sujeito. Alterações de memória, principalmente a memória imediata e recente, fica muito prejudicada e isso é muito visto em idosos, né, essa alteração de memória, principalmente em idosos, mas não que em jovens, adultos isso não aconteça. Quedas, principalmente, né, aquelas quedas da própria altura, quedas quando a pessoa vai se levantar da cama. E se a gente for pensar de uma queda em um idoso, realmente isso é um fator de risco a se considerar pela manutenção e continuidade dessa escolha medicamentosa. E prejuízos nas atividades ocupacionais. Então a pessoa faz o uso de benzodiazepínico, ela fica sonolenta durante o dia, então ela não consegue estudar, ela não consegue trabalhar, ela tem uma sonolência excessiva e isso começa a prejudicar o dia a dia dessa pessoa. E qual seria o tratamento para o abuso e dependência de benzodiazepínico? Fazer o desmame dessa medicação. Então, fazer uma troca de medicação. Manejar essa síndrome de abstinência, a irritabilidade, a insônia. E esse manejo ele pode ser tanto adotado com medidas relacionadas à terapia cognitivo-comportamental, como também da escolha de medicações para aliviar esses sintomas. Então, mais uma vez, a troca de medicações e também troca de medicações que tratem, que cuidem da causa da queixa desse paciente. Então, se esse paciente tem uma insônia, ele vai fazer uma higiene do sono, ele está com uma insônia porque ele tá com uma irritabilidade, uma preocupação excessiva, ele tem questões de alteração de humor, ele tem um transtorno psiquiátrico, então que essa avaliação seja feita não só na queixa, mas que seja explorado o que é que está causando este sofrimento. Então, esta é a nossa aula, né, sobre a identificação de abuso e dependência de benzodiazepínico. Espero que vocês tenham gostado e se há um interesse em conhecer mais sobre esse tema e sobre outros temas da saúde mental, da dependência química, a Vida Mental, em parceria com a Unip, oferece alguns cursos de pós-graduação. Você pode acessar esse link que fica abaixo do vídeo aqui no YouTube para obter maiores informações. E também pode acessar as nossas redes sociais para conhecer um pouco mais da nossa instituição, dos conteúdos que são ofertados gratuitamente nessas redes sociais. E também, se você quiser mais informações
sobre esta aula, sobre os cursos de pós-graduação, você pode entrar em contato diretamente comigo pelo e-mail daiane@vidamental.com.br. Você também pode me enviar um WhatsApp, tá me ligando no telefone 99622-8835. E também pode entrar em contato com a nossa equipe que vai estar muito disposta para atendê-los no e-mail cursos@vidamental.com.br. Tem outros telefones aqui também que você pode estar entrando em contato com a nossa equipe. Muito obrigada e até breve!